Oi, Oi, peraí, deixa eu tudo só bem? ajeitar aqui. Um minuto. Tô falando aqui, Tá. tô falando aqui que a gente conversou hoje. Eu falei assim, Luciano, não me deixa esperando, hein? Eu acabei de passar um WhatsApp pra ele. Eu falei, E "Ei, aqui já fiz tudo, já jantei. Agora já tô aqui com o meu chazinho. eu ia falar do chá também, ia falar pra você falar do chá, porque eu também adoro chá, Luciano. Agora, Sou apaixonado. eu também gosto demais. Acho que eu puxei a minha avó, minha mãe que fala isso. Luciano, Nossa, vamos. quanta gente, meu Deus! Que Quanta demais! gente? Ah, tem. Bom, tem muita gente, já tá com 230. Todo mundo pra ver o Luciano. É Luciano, nóis, tamo junto. é Obrigado nóis. pela força. Luciano, seguinte. Primeiro eu quero agradecer o convite, que é um prazer estar com você aqui hoje. A gente nunca fez live juntos. A gente Não. faz palestra, né? Assim, conversa, eu entro na sua palestra, eu me A gente já intrometo. rodou o Brasil junto, né, Ale? Oi? A gente já Já. rodou o Brasilzão junto, né? Já. Isso é muito bom, né? Mas vai ter mais, né, Luciano? Vamos Se aguardar Deus essa quiser, pandemia se Deus passar, quiser. que a Isso gente volta. agora que a gente tá fazendo online é pra gente matar a saudade, porque a gente fazia tanto, pelo menos 4, 5 eventos no ano, a gente fazia junto em alguns lugares, levando a individualidade da prescrição, o que a gente muito fala de atender o paciente como um único e coisas desse tipo. E eu aprendi muito com a Lê. A Lê, quando eu falei para ela quando eu falo para ela que eu aprendi muito com ela, não só aprendi como aprendo. E ela Você é fala sempre muito gentil com todo mundo, sempre passa tudo, não tem essa coisa. E a Lê, ela é muito enraigada, graças a Deus, com a ciência. Então, a gente às vezes a gente tem que falar alguma coisa, dar uma palestra junto, a gente fica, não, mas a gente não pode falar, a gente tem que achar tal artigo, tem que achar isso, vamos tentar achar alguma coisa disso, porque tudo que a gente fala é pautado em ciência, não tem achismo, sabe? Não tem essas coisas. Então a gente eu leva acho de que uma forma a gente aprende aplicável, totalmente. mais científica, né, Ale? Sem dúvida. Eu acho que a gente acabou desenvolvendo uma forma de trabalho, né, Luciano, que é o que você falou. A gente pensa para fazer as coisas, né? A gente não, aqui não vai ficar bacana, isso daqui não cabe, tem que ter o artigo para embasar, né? A gente tem que estar embasado sempre, você com essa experiência enorme. Eu acho que eu não preciso falar quem é você, né, Luciano? Toda vez que eu vou apresentar o Luciano em palestra, eu falo assim: ah, ele dispensa apresentação. Mas hoje eu estou em Itaquera com pessoas, na verdade, que tenho certeza que conhecem o Luciano e talvez não conheçam, né? Mas assim, é um mínimo aqui que não conhece o Luciano, né? Porque, gente, quem não conhece ele nesse meio, né? E quem tá antenado conhece o Luciano, né? Porque assim, Obrigado. e Obrigado. assim, eu também aprendo muito, muito com você. É muito bacana a gente estar aqui agora e dividindo a informação e trazendo também um pouquinho de informação para o público final. Que a E essa gente. live vai ser muito legal, viu? Essa live, todo mundo que tá aí agora, fica até o final, porque essa live vai ser muito, muito, muito incrível. E a ideia é a gente falar principalmente da individualização, o Luciano falou, a personalização, que a nutrição ela teve um crescimento absurdo e alguns profissionais como o Luciano, né, tem um papel extremamente importante aí, que buscando ciência também, é mestre em doutor em alimentos, né, Luciano? E traz para a gente assim novidades e faz com que a nutrição, não só eu admiro muito a classe, né, aos nutricionistas, porque eu acho que vocês deram eu sempre falo isso, deram um salto muito grande quando a gente fala Ale, em foi, produção foi um salto nutricional. mesmo, viu? E eu me formei em 2001, 2000 para 2001. Já se foram 20 anos de formado, praticamente. Então, eu tive uma graduação em que eu estudei um tipo de nutrição, em que é uma nutrição que eu não exerço. Não porque eu aprendi errado, não. Eu aprendi com as ferramentas que se tinha no momento. E o que aconteceu, a nutrição, o que aconteceu foi, a nutrição ela cresceu porque os profissionais aprenderam a trabalhar com individualidade. A Então, o que a gente vai falar personalização. aqui hoje é a forma individual da gente fazer prescrições, planejamentos. Então a nutrição cresceu porque nós
profissionais achamos o caminho da individualidade. Quem não achou esse caminho ainda está procurando, tá tentando achar. Por Eu quê? acho que o mundo, né, cresce para isso, não tem Vou te volta. dizer por quê. Vou te dizer por quê. 20 anos atrás, eu sei que tem muita gente que está assistindo aí que é dessa época, e mesmo os que não são sabem disso. 20 anos atrás, vamos pegar 24 anos atrás, quando eu entrei na nutrição, tá? 24, 25 anos atrás, quando eu entrei na nutrição, a gente aprendia a fazer planos pautados em caloria. Já falei isso várias vezes aqui. Então a gente calculava um monte de caloria, fazia os planos e era plano quero perder peso, vamos diminuir a caloria que vai perder. E acontecia que a pessoa não perdia. A gente sempre colocava a culpa no paciente. Nossa, esse paciente não fez direito, esse paciente é preguiçoso, esse paciente é isso e aquilo. E não era. Hoje a gente vê que a base de tudo é individualidade. Hoje uma coisa que eu sei fazer na minha vida é atender o paciente como único. Eu não promovo dieta low carb, ou dieta cetogênica, ou plant-based, ou cheia de carboidrato. Não. Eu atendo aquela pessoa 1 a 1, né? e eu tenho um perfil Conforme a muito necessidade de particular. cada... Hoje o perfil dos meus pacientes é um perfil muito peculiar, que é o paciente com doença autoimune inflamatória, em que eu tenho que começar fazendo toda uma base que é a modulação da imunidade. Então a gente começa fortalecendo um pilar. Esse é o meu público hoje. As pessoas pensam, falam para mim, Luciano, mas você tem uma alimentação. Como que é a sua alimentação hoje? Fala, minha alimentação hoje, ela é feita na forma de ciclos. Cada semana eu tô de um jeito. Por exemplo, essa semana eu estou fazendo uma alimentação praticamente vegana. Segunda e terça não foi vegana porque eu tinha colágeno no meio, mas o resto era tudo vegano. E eu vou até sexta ou sábado, Eu vi sua provavelmente. live agora. Eu vi você agora. Porque eu faço isso como uma estratégia anti-inflamatória para mexer com o meu sistema imunológico, para mexer com a minha imunidade, para mexer com quimiocinas, para mexer com a minha imunidade adquirida, principalmente, que é o que eu tenho que mexer ali o tempo inteiro. Não que eu não vá trabalhar na inata, daqui a pouco eu defino isso daí para você. Então, são formas que eu uso de trabalho hoje muito peculiares. Então, como eu faço estratégias anti-inflamatórias o tempo todo, eu tenho que viver em ciclos. Então, mas tem momento da minha alimentação que eu jogo o carboidrato lá em cima. Momentos que eu coloco ele zero quando eu estou fazendo uma cetogênica. Então, hoje não existe um modelo de Protocolo, né? como fazer. Não existe protocolo. Nós, profissionais, temos protocolos para nos nortear do como fazer. Então, eu tenho protocolo cetogênico, protocolo de ciclo de carboidrato, protocolo plant-based, protocolo low carb, protocolo... Tudo que você imaginar. O que você vai Tudo que você fazer, imaginar. a forma como você vai De low fazer, FODMAP, tá tudo lá assim. individual, né? Exatamente, tá tudo assim dividido para facilitar meu trabalho, porque eu gosto de fazer tudo junto com o paciente, eu não gosto de deixar a coisa para depois. E para a gente fazer as coisas de uma forma dinâmica, as coisas têm que estar pelo menos iniciadas. Então, se eu tenho lá algo cetogênico, eu vou abrir aquele meu documento cetogênico e vou transformar aquilo de acordo com a necessidade do meu paciente daquele dia. Ou eu vou falar para ele, ó, nós vamos fazer essa semana isso, semana outra, semana sai com 3 coisas para fazer de lá. Mas eu tô individualizando. Eu vou fazer uma prescrição, eu vou prescrever, por exemplo, Fibregan para todo mundo, tem a hora certa, então tem o momento certo. Eu vou prescrever Bengavit para todo mundo, então não é assim. Então existe hoje uma individualidade muito grande de prescrição, de atuação nossa enquanto profissionais de nutricionistas que fez a nossa profissão crescer. Então, se a nossa profissão se tornou o que tornou, foi porque nós aprendemos a atender as pessoas realmente, tá? Realmente como únicas. E, Luciana, eu vou falar mais. Você está falando bastante da individualização, que é extremamente importante, é esse caminho que a gente vê e tudo que dá resultado, a gente sabe que é atendendo a necessidade de cada paciente, como você falou. Sem a gente conversar, eu fiz um esbocinho aqui, falei, cada paciente é único, né? Cada um é um. E hoje a gente entende essas rotas metabólicas que são padrões, mas que se tiver alguma comprometimento ali, desvia, enfim, pode gerar doenças e tudo mais, né? A expressão gênica, né, a predisposição genética, isso contribuiu tudo muito para trazer para vocês, os nutricionistas, essa função que vocês têm hoje, que eu acho fantástica, que é a prevenção.
né? Eu acho que a gente caminha para isso e eu queria lembrar que o Brasil é know-how nesse quesito quando a gente fala Sim, em personalização. Não é. existe em nenhum outro lugar do mundo essa personalização tão acirrada que a gente consegue, através dos nutricionistas, nutrólogos e médicos e farmacêuticos, inclusive, né? É uma equipe multidisciplinar que atua na personalização, e isso se dá principalmente na farmácia de manipulação, né? Então, tudo que eles falam aqui de formulação é encontrado em farmácia de manipulação e é feita Sim, única, paciente a paciente, certo? sim. Então, vamos falar um pouquinho de nutrindo a imunidade, né? Eu acho que nutrindo, porque a gente vai falar aqui, eu vou esgotar aqui o Luciano para falar sobre quais são os alimentos também que fazem sinergia, né, com os suplementos e os nutracêuticos nas variadas formas. Aí ele acabou de colocar, né, que a gente tem que entender o É, paciente como único. só para a gente entender, antes, para a gente começar a nossa conversa, é importante que a gente saiba. Vou falar assim de uma forma mais simples, que tem pessoas de todos, gente que está começando, gente que não é da área de nutrição, médicos, Tem nutricionistas, um que estão público aqui com a gente. consumidor final, tem o Sim, público então, mas que produtor, todo né? mundo vai entender. A gente precisa entender que existem formas de imunidade. A imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é onde ocorre, por exemplo, fenômenos como fagocitose, apresentação de antígenos, a liberação de mediadores inflamatórios. Por exemplo, o que faz parte da nossa imunidade inata? Os macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células natural killer, mastócitos, eosinófilos, basófilos, sistema complemento. Então, tudo isso é nossa imunidade inata. Nós Primeira linha de nascemos, defesa do nosso primeira linha corpo. de defesa. Primeira linha de defesa, tá? E a imunidade adquirida são o que nós produzimos, tá? De uma forma mais simples. É a produção, por exemplo, de citocinas, de perforinas, de granzinas, de ativação, a nossa ativação imunológica, a produção de imunoglobulinas, os linfócitos TCD4, TCD8, os linfócitos B são parte da nossa imunidade adquirida. Então, isso só para nortear as nossas estratégias, que é o que a Lê falou. Muito bem. A imunidade de primeira linha, o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai focar, o que eu preciso. E esse alvo, ele está de acordo com a doença ou a condição que o paciente apresenta. Então, você está falando de estilo de vida e doença pré-existente? Exato, Fala de exato. imunidade. Exato, exato. É muito importante quando a gente fala de imunidade, que a imunidade não é padrão, viu, Ale? Porque o que eu vejo por aí agora, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas acham que aumentar a imunidade é algo que todo mundo tem que fazer e que a gente que vai lá, vai tomar zinco, vitamina C e equinácea. E Não é não é bem. assim, não é assim. Tem gente que se tomar zinco, que seja 10 miligramas, tem uma super hipersensibilidade cutânea. Tem gente que se tomar equinácea tem dor epigástrica. Tem gente que se tomar vitamina C tem uma série de outras complicações de pele também. Então, é tudo muito individualizado. Então, fortalece. Por isso a gente tem que procurar um profissional que nos auxilie. Porque quando a gente pensa não existe essa coisa de fortalecer a imunidade. É O que modular. existe é modular, nutrir, que foi o termo que você usou. Modular a nossa imunidade, tá? E essa modulação da imunidade, ela envolve muitos fatores, só seria muito simples. Eu falaria para a pessoa assim, então você quer melhorar a sua imunidade? Vai lá e toma zinco. Não, eu tô falando mentira. Tem um começo, meio e fim. Então a gente tem que trabalhar uma base. A base da modulação da nossa imunidade é o nosso intestino. 70% Então, das células, né, imunológicas estão no intestino. Acho que não tem como são você fazer expressadas ali. imunidade em São intestino. expressadas ali. 70%. Esse é o nosso alvo primário. Então, como é o nosso alvo primário, a gente começa lá do começo. A gente não pode pular etapas. E aí que a gente começa a fazer uma modulação. Eu queria que você me ajudasse, que a gente explicasse para as pessoas como que a gente pode, várias formas de fazer isso, tá? Não existe, de novo, um protocolo. Mas, por exemplo, é sempre bom a gente exemplificar com situações que fica mais fácil para todo mundo entender. Por exemplo, um indivíduo que nunca fez nenhuma modulação, nunca, que está começando esse estilo de vida saudável. Então ele vem para mim, vem para nós profissionais, com uma forma em que ele tem
uma resposta inflamatória exacerbada, ele tem um microbioma prejudicado, uma distribuição e uma diversidade de bactérias intestinais prejudicadas. Não é só ter ou muita aumentar gram negativo e diminuir gram positivo. Não é só isso. É a diversidade, ela cai muito. Então, o primeiro fato é, a primeira coisa para a gente raciocinar. Então, se o nosso alvo é o intestino, e grande parte das pessoas tem uma diversidade de bactérias prejudicadas por uma alimentação uniforme. Aquela pessoa que come pão de manhã, come arroz, feijão, carne, tomate no almoço, come o lanche no meio da tarde e faz um jantar ou lanche ou repete almoço. Essa alimentação muito uniforme, ela vai proporcionar todos os dias as mesmas bactérias numa diversidade muito baixa. E essa diversidade de uma forma bem interessante que é importante o prato colorido, né? Porque o prato colorido traz fitofiltros essa é a base. Diferentes, né? Essa é a base. Essa é a base. A gente muda todo dia para todo dia a gente apresentar coisa diferente. Então, o nosso primeiro raciocínio é como eu posso oferecer substrato para o meu intestino sintetizar bactérias benéficas. Existe um erro que as pessoas querem de cara começar usando doses altas de probiótico. Vamos usar 10 cepas, 8 cepas, porque a gente precisa repovoar esse intestino. E não é o momento. Porque dependendo do que tiver ali, eu posso colocar mais e causar um desequilíbrio maior ainda de bioma, muita distensão abdominal, muita produção de gases. Estabilizar, né? Acho que o uso do prebiótico alimento é o principal, a princípio. E naquele momento não é o probiótico. O probiótico é a bactéria. A bactéria é pronta, viva. Naquele momento, é muito mais interessante a gente usar substratos. Alimento para o probiótico. Alimento para o probiótico que você quer que aumente. Então, por exemplo, vamos de novo exemplificar para ficar fácil. Se eu estou atendendo um paciente com doença autoimune, Ale, grande parte dos pacientes com doença autoimune tem uma bactéria chamada Prausnitz muito baixa. Então, se eu quero nutrir o Prausnitz, eu tenho substrato específico para isso. O que eu posso usar para nutrir um Prausnitz, por exemplo? O Fibregam, quando a gente fala de... O Fibregam, que é a goma cássia purificada. Que eu falo bastante nessa tecla porque é a primeira fibra FODMAP friendly, que a FODMAP é a abreviatura para fruto, óleo, monodisacarídeos fermentáveis, tudo que fermenta demais e produz distensão abdominal e desequilíbrio de bioma no intestino. Então, a gente começa, por exemplo, se o paciente falar, eu tenho artrite reumatoide, eu tenho lúpus, eu tenho espondilite, já a chance desse paciente ter um Prausnitz baixo é muito grande. É regra, não é regra, mas a chance disso acontecer é muito grande. Por exemplo, todos os meus pacientes que fazem teste de bioma com doença autoimune no início do tratamento, a grande maioria, ali, eu digo a você, mais que 80% tem o Prausnitz muito baixo e a quermância toda bagunçada, ou alta demais ou baixa demais. E aí o que a gente faz é nutrir. Prepara o Fibregam para esse tipo de paciente e até para manter a imunidade. Pensa no paciente que assim, ele não tem nenhum problema, mas ele quer seguir um plano alimentar, ele quer a sua orientação de comer direito, enfim, de ter o seu metabolismo adequado e manter, né, a prevenção, vamos falar. Um paciente seu que faz uma prevenção. Este paciente também você prescreve o Fibregam. Sim, o Fibregam, ele é como se fosse um produto de primeira linha no tratamento. No meu livro, Reprogramando... Isso que eu queria que você falasse, porque é isso que acontece, né? Sim, são vários exemplos de aplicação. Um paciente de autoimune, um paciente, como eu disse no início, que está começando a fazer as estratégias nutricionais, que tem esse desequilíbrio de bioma, o Fibregam, ele é um produto de primeira linha de tratamento. O que eu digo primeira linha? Fase 1. Fase 1, que é a fase que eu não vou usar probióticos, e vou usar substratos para as nossas bactérias. Para o meu intestino, aumentar a produção, por exemplo, de Prausnitz. Melhorar essa diversidade bacteriana. Então, eu vou usar 2 gramas do Fibregam. Eu gosto sempre de associar o Fibregam com dose baixa de glutamina, porque a glutamina faz nutrição de enterócito. Uns 2 gramas de Fibregam, uns 2, 3 gramas de glutamina. Faço um sachêzinho, toma de noite e faço isso por 3, 4 meses.
que é a primeira fase da reprogramação. Rita, Karina e eu falamos muito isso no nosso livro, no Reprogramando Seu Intestino, que é a fase 1 da reprogramação. Porque a gente está induzindo o nosso intestino a produzir as próprias bactérias, e não só dando. Então, e aí nessa fase 1, eu já penso, eu já estou preparando o meu paciente para a fase 2. Você já está Na fazendo fase equilíbrio, aumentando a o bactéria equilíbrio. boa e diminuindo a ruim. Exatamente. E aí, Ale, depois disso, é hora da gente vir diminuir, passar os 3 meses da primeira fase, por exemplo, pode ser 3, 4. Eu já venho para a segunda fase, em que eu já vou apresentar para eles outro tipo de substrato, que seria os neomumps, que é uma bactéria, a bactéria atenuada, ela não vai crescer, ela não vai se multiplicar. Né? Ela está, não vai, ela está atenuada. Então, só que ela vai fazer o quê? Na primeira fase, o interessante não é a gente usar o Fabricant para nutrir a bactéria benéfica, para fazer o nosso intestino, induzir o nosso intestino a produzir bactéria benéfica. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou endossar isso. Eu vou colocar para ele, ó, essa é uma parede celular de uma bactéria, que vai fazer todo um efeito anti-inflamatório. Então, esse Neomump, quando cai no intestino, ele vai na parede do intestino e vai uma série de toll-like receptors, de tipos de receptores, de espécies de receptores, vai fazer uma exacerbação de uma resposta anti-inflamatória. E aí só depois, eu posso usar, por exemplo, 3, 4 meses de Neomumps e só depois desse período eu vou entrar na terceira fase, que é a fase em que eu vou usar o probiótico. Então, vou recapitular para ficar fácil aqui. Na primeira fase, a gente pode usar o Fibregum, escreve Fibregum, Fibregum, 3, 4 meses. Na segunda fase, a gente usa os Neomumps, que são as bactérias atenuadas. E na fase 3, a gente usa probióticos em dose baixa. É muito importante isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Não é bacana a gente usar também, nessa primeira fase, ou você vai pôr em outra, não sei, o beta-imunolin, que também é uma fibra prebiótica? Perfeito. Mas, e o beta-imunolin, eu particularmente gosto muito do beta-imunolin pela grande quantidade de estudos científicos que se tem. Então, hoje a gente tem muitos estudos com beta-imunolin e é um ativo também que a gente pode considerar de primeira fase. Por quê? Porque é o ativo que é a beta-glucana. Que é a beta-glucana. E a beta-glucana, ela é de primeira fase porque ela vai fazer modulação do nosso bioma intestinal. Tá? Ela age tanto, o beta-imunolin, ele age tanto na imunidade inata quanto na adquirida. Né? Ele tem essa função, faz a modulação intestinal e a colonização das bactérias do bem que você acabou de falar. Porque ele também é fibra. E no caso da beta-glucana, todo esse efeito é devido àquele sistema de ligação 1,3. E esse sistema de ligação 1,3 é que vai desempenhar todo esse efeito dessa bactéria não ser... dessa molécula não ser quebrada, que a bactéria vai fazer o uso, tá? E a gente não vai usar como substrato energético, por exemplo, por mais que seja duas D-glicose. Então você tem uma D-glicose, você tem beta-1,3 D-glicose, beta-1,6 D-glicose ligados por uma ligação 1,3. Então isso faz com que essa molécula ela tenha um desempenho maravilhoso na modulação primária da nossa imunidade. É mais específica na resposta imunológica porque ela interage melhor com o receptor, certo? Exatamente. Então tem que ser o beta-imunolin que tem os beta-glucanos 1,3. Isso, porque eles vão agir com os receptores, eles vão se ligar com receptores de actina 1, que são os receptores para a beta-glucana. E esses receptores é que vão fazer a ativação das células dendríticas, das natural killer e de fagócitos. Então é um caminho, e esse estímulo de estimular fagócito, natural killer, vai estimular a fagocitose, a resposta imune adaptativa, a reconhecimento de antígeno, a produção de anticorpos. Então, são coisas que a gente vai usar usando um substrato-chave, tá? De primeira linha, como no caso, a beta-glucana. Eu sou fã de beta-glucana, eu amo usar. Eu uso em fases também, principalmente nas primeiras fases, uso a cada 3, 4 meses, no ano, ou a cada 5, 6 meses, que é bem interessante. Na primeira fase. Ale, só para a gente não se perder aqui, me ajuda só nas doses, porque eu sei que muita gente se interessa pelas dosagens.
Tá. E, por exemplo, vamos lá. Ó. O Fibregant trabalha em torno de 2 gramas, tá? Então, o Fibregant, ele varia de 2 a 10, né? Ele é muito seguro, até com doses mais altas do que isso. Nos estudos, eu te contei dos estudos, né? Com doses de Fibregant absurdamente altas. Tipo, Então, 15 gramas, isso, ele vai 20 gramas. ele pode ser utilizado, é uma dosagem bem alta, mas até 50 gramas sem nenhum efeito colateral. Mas assim, a dosagem, quando você associa fibras, é o que você falou, 2, 3 gramas tá o suficiente. Mas vai depender também do perfil de cada paciente, né? Que você pega. Você faz bastante isso, né? Você consegue fazer, enfim. Que a ideia é isso que ele fala sempre, né? Adequar, inclusive, a dose em função do que tá, do perfil do paciente que está na frente, né? Mas é de 2 Sim. a 10 gramas. O beta-imunolin, ele varia de 250 a 500 quando a gente fala de uma dose de ataque, vamos falar assim. E na fase de manutenção, pode diminuir entre 50 e 250 miligramas. Agora, Isso. eu queria falar uma coisinha para você, senão, o tempo está passando, é muito rápido, né? Eu falo, não, uma hora vai ser pouco para mim e para ele. O Fabiano, não é, Luciano? Que a gente sempre fala isso. Mas aí, quando a gente está no YouTube, é mais fácil, né? Quando está aqui, tem que correr. Sim. O Fibregant, ele é super interessante porque ele desvia a excreção da ureia do sistema urinário para o intestino. Então, para pacientes idosos que às vezes têm um comprometimento renal, é super interessante. Eu gosto do Fibregant porque ele tem uma fibra, né? Então, ele tem vários outros fatores quando a gente fala de doenças metabólicas, que é comum, né? As fibras são comuns, né, na dislipidemia, são comuns na glicemia, né, no tratamento, enfim. Mas ele tem essa especificidade quando a gente fala do paciente renal. Tá. Ale, posso fazer um complemento nisso que a gente está fazendo? Mais uma opção de trabalho? Eu sei que tem muitos colegas aí que gostam de trabalhar de formas diferentes. Por exemplo, quem atende muito criança e idoso, a gente pode usar também em primeira fase o Imunel, que é maravilhoso, que é uma base nitrogenada ligada ao açúcar com grupo fosfato. Tá? Então, esse Imunel, ele aumenta as células TREG, aumenta a IgA, que vai melhorar a imunidade na mucosa. Se aumentar a célula TREG, aumenta a tolerância imunológica. Tem ação bifidogênica, aumenta a expressão e a força das tight junctions. Isso é muito, muito importante para criança. Eu gosto muito do Imunel. Tanto é que o Imunel, ele está presente num monte de fórmula pronta para criança. Para criança. Leite para criança que você fala, né? Exatamente. Exatamente. A gente chama de fórmula, tá? A gente na nutrição chama de fórmula. Porque leite pra gente é aquilo que tira da vaca. Saiu dali já é fórmula. É verdade. É a fórmula, né, que é enriquecida lá, que o pessoal fala, para bebê, inclusive. Ele é extremamente seguro para bebê. Legal que você ter tocado nisso. Porque no aleitamento... Porque se a gente fala só de adulto, esquece de um nicho muito importante pra gente, que é criança. E eu tenho 2 filhos, eu já cansei de usar com eles. Mas o Fibregant também pode ser usado em criança sem problema nenhum. E a beta-glucana também, né? O Imunel. Pode. A gente pode fazer a associação dos 3. A gente pode fazer uma associação dos 3 em dose baixa. E o Imunel, ele contém nucleotídeos. Que esse nucleotídeos, né, é composto de todas as nossas células, faz parte do DNA, e ele passa no aleitamento materno. Então, assim, ó, para a criança, a dose dele muda, né, porque é por quilo de peso, geralmente a dose em crianças é por quilo de peso, e a dose, quando a gente fala do adulto, ela também varia de 300 a 600 miligramas. Como o Luciano falou, né, é bacana a gente associar ativos diferentes, né, que faz essa sinergia entre si com doses mais baixas. Então, dependendo como se está muito estrupiado o intestino, o Luciano entende que ele faz um mix, né, dessas fibras e dessas... Criança com muita hipersensibilidade, com muita complicação respiratória, vale mais a pena fazer associação em dose baixa do que usar um só. Mas tá? É bem a base, por exemplo, no caso do Imunel, a base é melhora da plasticidade de células TREG. E essa melhora da plasticidade de células TREG é o que vai... A plasticidade das células TREG, ó. Aprendi agora. Tá vendo? Mas a plasticidade é o que vai fazer a regulação de células T, entendeu? Então isso pra gente é um alvo. A gente fala tanto de neuroplasticidade, a gente tem que fazer plasticidade de células TREG, e o Imunel tem essa característica esse efeito, vamos trazer assim.
Luciano, a gente falou praticamente de fibra, o Imunel não é exatamente uma fibra, mas ele também, Uhum. né, ele também faz aquela ação do aumento. É importante quando a gente fala de infecção, o Imunel, porque ele faz aquele O aumento Imunel, do só muco. repetir, ele é uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Isso. E aí ele também estimula o muco, né? A IgA faz isso também e diminui a permeação, a penetração do vírus ou da bactéria, né? Que vai causar a infecção. Então, nesse momento, é interessante o uso dele, até por conta dessa diminuição da invasão, né? Pelo aumento do muco e da velocidade intestinal. Certo? Ale, isso que a gente está fazendo hoje é muito, muito importante para muita gente, viu? Eu tenho certeza que a gente está ajudando muita gente, porque tem muita gente que ainda acha que melhorar a imunidade é usar zinco e vitamina C. Então, eu acho que isso que a gente está Complementa. fazendo é muito importante para muitos profissionais, para pessoas que querem melhorar, que convivem com criança muito alérgica, com idoso com hipersensibilidades e A gente vai alergias, falar um que é pouquinho de super comum. alergia também, fazendo o pacote. Agora, me fala uma coisa: o que você usa quando você pensa para associar até o efeito sinérgico dessas fibras que a gente está falando e alimentação? Qual seria seus top 10 de alimentos para a imunidade? Tá. Pra gente criar? Certo. Eu gosto de muita coisa. O que eu mais gosto para melhora de imunidade é uma boa variação de polifenóis. Então, o que vai potencializar mesmo a imunidade é a gente oferecer uma diversidade de polifenóis grande ao longo do dia. Onde é que tem polifenóis? Nos vegetais e nos Verde. chás. E nos chás. Então, que vegetais esses? Nos vegetais verde escuro, nos vegetais coloridos, tem uma grande quantidade. Por que a gente come legume? A gente não come legume para oferecer carboidrato, porque não é uma fonte de muito carboidrato. A gente come legume para oferecer principalmente polifenóis. Quando a gente fala assim, coloca 3, 4 legumes num prato, é para a gente variar polifenóis. E esses polifenóis, quando eles chegam no intestino, eles obrigam as bactérias a fazer um passo que chama deglicosilação, que é separar a glicose do fitoquímico, do polifenol. Polifenol fitoquímico. Então, essa separação do polifenol e do açúcar, quem faz é a bactéria. Então, se ele chega lá, ele deu uma demanda para o intestino. Tá aqui, ó. Tô aqui. Quem é que vai me deglicosilar? E aí quem tem que fazer isso é a bactéria. Então é um estímulo indireto para a gente modular, aumentar a diversidade de bactéria. Essa diversidade de bactéria vai melhorar a nossa resposta imunológica e indiretamente ou diretamente a gente está melhorando essa resposta imunológica. Então, os chás, eu gosto de alguns chás bem específicos, mas que vocês já devem imaginar. O primeiro é o chá tulsi, que é a Holy Basil, é a erva mãe da Ayurveda. Eu gosto da canela. Não conhecia. Eu gosto a tulsi é maravilhosa. A raiz de cúrcuma e a raiz de gengibre. Todos esses apresentam... e o alcaçuz. Todos esses apresentam uma diversidade, uma coleção de fitoquímicos que vão fazer um estímulo de bactérias de uma forma bastante interessante. Então, esse é a base. A gente está falando, eu e a Lei, de complementos, mas não adianta a gente ter uma alimentação péssima e usar só Imunel. Não vai adiantar. Imunel não vai fazer milagre. Mas se eu tenho essa base sólida, é um conjunto, é um combo. Se eu tenho essa base sólida, tenho uma alimentação boa, meu Deus, é uma questão de tempo e de organizar as coisas ali. É o primeiro Não passo, tem como. Luciano. Sim. O primeiro passo, acho que a gente fala de imunidade, mas assim, tem vários fatores que contribuem, né, para ela estar ativa ou estar diminuída, enfim. Mas acho que o mais importante é a questão da imunidade, da alimentação, né, que contribui Sim. para mantê-la ativa, né, mantê-la em ordem. Eu acho por isso que assim, a nutrição tem um papel extremamente importante. A gente fala de alimentação, a gente fala do estresse, fala de outras situações, mas eu acho que o carro-chefe é a alimentação. E as pessoas às vezes dão conta disso, né, da importância disso. E a gente está falando de imunidade porque a gente está passando por uma pandemia agora, onde parece que o assunto virou ouro, assim, né? Todo mundo quer aumentar, como você falou, aumentar a imunidade. E é, na verdade, modular a imunidade, né? Porque também a gente... E isso não faz da noite pro dia. Isso não faz da noite pro dia. Então, tem um caminho ali, tem uma sequência de atos
que vai modular a imunidade. Seria muito simples, seria um raciocínio muito simplista eu imaginar que eu vou tomar vitamina C e zinco hoje e amanhã eu estou protegido de uma série de coisas. Isso não é verdade. Então, a gente precisa de um tempo grande aí, de alguns meses, para a nossa imunidade responder de uma forma mais adequada. E eu não digo assim, e não é imunidade baixa ou alta, esquece esse termo, é responder de forma harmônica. É a gente ter uma boa modulação de células TH17, TH1, TH2, as quimiocinas. Então, é a gente responder não de uma forma exacerbada. Então, por exemplo, se a gente vem, aumenta, alguma coisa faz aumentar muito TH17, TH1, TH2, o que vai acontecer? Hipersensibilidade. Alguma coisa vai acontecer. Pigarro, rinite, sinusite, erupções cutâneas, complicações dermatológicas, uma série de coisas vai acontecer. Então, a nossa imunidade A responder... resposta exacerbada, né? Exato. A resposta exacerbada não é interessante. Nem hiper, nem hipo. Nem além, nem aquém. Imunidade não existe além. E não pode existir aquém. Se existir além, vai ter problema. E é o que eu ia falar, né? Que na verdade a gente está procurando agora, né, modular a imunidade, mas ela é pré-requisito para a saúde. É pré-requisito para a manutenção da saúde. A gente fala agora porque a Sim. gente está ameaçado por um vírus, né? Vamos falar. É engraçado isso. É engraçado isso que as pessoas falam assim, modular a imunidade, gente, mas eu faço, é o que eu faço com 100% dos meus pacientes. Então, de repente, por causa da pandemia, do momento que a gente está vivendo, isso virou prioridade. Mas isso já era prioridade desde que o mundo é mundo, entendeu? Então, isso só foi agora, ganhou holofotes. Ganhou holofotes, né? Ganhou holofotes e algumas pessoas, algumas coisas e pessoas e oportunistas que colocaram coisa que não faz o menor sentido. O menor sentido. Por isso que a gente está aqui falando isso agora. Agora, porque tem coisa... falou, só tocou num assunto interessante quando você fala de polifenol, quando você fala da alimentação do polifenol. E aí, a gente acabou entendendo, né, que é importante os antioxidantes quando a gente fala, então, porque os polifenóis, assim, a princípio, a primeira ação dele, o primeiro benefício dele está relacionado com ação antioxidante. Então, assim, quando a gente fala de polifenol, ele é um antioxidante. Porque parte deles, obviamente, cada um tem a sua ação mais específica, né? Às vezes um tem uma ação mais específica na pele, o outro tem uma ação específica, sei lá, no intestino, o outro tem no fígado, enfim, né? Quando a gente fala de... Ale, e a gente tem que fazer isso, usar esses antioxidantes, esses polifenóis, logo ao acordar. É a primeira coisa que se faz no dia. E muitas vezes a gente tem que complementar. Só o que a gente tem na nossa alimentação pode não ser suficiente pelo que eu estou apresentando, tá? Então, se eu tenho dores, complicações cardiovasculares, se eu tenho doenças autoimunes, uma série de coisas, muito provavelmente a gente pode jogar algo mais ali dentro desse pilar da alimentação que a gente acabou de falar, jogar um antioxidante mais forte, tipo um Dimples, um Bergavite, tá? Que são antioxidantes extremamente fortes. Então, você tem um Dimples, você tem uma superóxido dismutase estabilizada, que é um antioxidante extremamente rico. Aí as pessoas falam para mim assim, eu uso Dimples para celulite. Eu uso Dimples para diminuir cabelo branco. Ok, tudo isso vai funcionar, mas isso é consequência. A grande base para usar o Dimples é a modulação de um sistema antioxidante basal. Então, qual é o melhor horário para a gente usar um Dimples? Logo ao acordar. Logo ao acordar, para a gente já estimular as sirtuínas, estimular o NRF2, estimular o PGC1-alfa, que são fatores antioxidantes anti-inflamatórios. Então, Luciano, vamos brincar aqui. O pessoal que está cuidando da celulite tomando Dimples, eles também estão aumentando, né? Modulando a capacidade imunológica. Né? Sim. Porque, assim, na verdade, eu acho que o Dimples ele é um antioxidante universal. Universal, maravilhoso. Ele aumenta a nossa resposta antioxidante enzimática, endógena, é nossa. Então, a gente faz aumentar o que a gente já tem, não é isso? Ale, faz quantos anos que o Dimples está disponível aqui no Brasil? Você sabe? Tem noção? Tenho. Acho que 5 anos. Faz 5 anos que eu uso o Dimples. Todo santo dia. Eu nunca, na minha vida, interrompi o uso de Dimples. Nunca interrompi, nunca. Você me pergunta assim, qual é o ativo que você usa todo dia? Dimples, eu uso todo santo dia. Magnésio, todo santo dia. Que é importantíssimo. Bosve, que é a Boswellia.
desde quando a gente começou a ver aqueles A prova. estudos, eu uso. Então, são coisas, assim, muito básicas na atividade anti-inflamatória, antioxidante. Mas o meu sistema antioxidante, quando eu acordo, eu abro o olho, eu já penso, eu vou ali na cozinha, eu vou fazer um shot, vou fazer um chá, vou tomar uma cápsula, alguma coisa eu vou fazer. Porque eu preciso estimular as sirtuínas, meu sistema antioxidante todo. Já cansei de falar isso pro pessoal em aula, em curso, no Instagram. E o Bergavit é um ativo que eu gosto muito de associar com Dimples. Então, nunca uso Dimples sozinho. O Bergavit, a Renata brincou comigo que era meu queridinho, né? Mas é hoje meu Mas queridinho a Rê mesmo. também gosta, a Rê, a Eu Renata gosto. Queiroz. Ela também gosta bastante dos ativos, e em especial do Bergavit também. A Rê já falou várias vezes. Porque o Bergavit é um baita de um antioxidante que vem da bergamota, né? Ele é derivado da bergamota, e ele é um produto específico para o colesterol. Então é isso que eu Só um estava... parênteses. Sabe quando a gente descasca a mexerica e sai aquele sumo, aquele azedinho que arde o olho, que cheira a mão? Então, o extrato do Bergavit está ali, tá naquele bem bolado ali. E ele tem bastante neoesperidina, né, o Bergavit. E a esperidina em si, ela é muito pouco biodisponível, ou seja, ela é pouco absorvida pelo intestino, né? Então, é um produto que também ele veio... Porque, assim, quando eu falo que o antioxidante, ele tem ações específicas, e não é uma, são várias, a gente pega a literatura e a gente vai cada vez mais descobrindo, né, todas as funções. Porque a gente vem com um apelo básico quando a gente fala assim, o Dimples. O Dimples, ele é para celulite, tem estudos mostrando, aliás, é o primeiro ativo do Brasil, acho que não tem outro específico para celulite, mas entendendo o produto, a gente vê os outros benefícios dele, e isso também é pautado em literatura, né? Então, assim, Ale, eu posso pedir um favor para você? Porque eu tô ficando um pouco agoniado com umas coisas aqui, porque eu conheço as pessoas que estão do outro lado. A gente está falando um monte de nome e não estamos você escrevendo. super tem experiência com live, por E favor, a fala. gente não está escrevendo. Eu posso pedir um favor para você? Quando terminar essa live, faz o out dando serviço. Faz pega um fundo e escreve o nome de todos os ativos que a gente falou em um story só. E coloca lá no stories da Galena. Tá Por ótimo, favor. obrigada pela Por, dica, porque é muita coisa, e as Porque a pessoas... gente está falando aqui e às vezes para falar, mas como escreve isso? Não entendi. Eu sou mineiro, corto as coisas. Então, escreve depois ali. Você tá quase paulista já, Luciano, você já virou paulista. Já virei paulista, né? Mas, Virei nada, minha filha. essa live vai ficar gravada no IGTV do Instagram. E aí a gente pode colocar nos No comentários texto. os nomes. Então, coloca nos dois. Coloca lá no IGTV, para quem está vendo agora, no texto. E coloca também no que eles podem dar print. Dos nomes todos. O João aqui fica falando comigo. Luciano, você tá me distraindo, João. Deixa eu voltar aqui pro Luciano. O que o João tá falando aí? Você sente as pessoas ao vivo. Ele tá falando, eu tô vendo aqui, João. Bom, pessoal que está assistindo, muito obrigada, né, Luciana? É uma maravilha ter esse número. Ah, demais. Pelo amor de Deus. Nossa, obrigado é pouco. Agora, Luciano, tem um ativo que eu gosto de... Vamos só terminar o Bergavit. Eu acho que o Bergavit, ele é extremamente interessante. Ele é o ativo que eu falei, que a gente usa ele muito para o colesterol, né? Para modular o colesterol. E ele tem essa função também na modulação da microbiota, né? Um outro produto que tem essa função na modulação da microbiota é o Liolar, que é que é o produto derivado do fruto da oliveira, então ele é derivado da azeitona. Ele é um produto que ele tem uma Importante. Do fruto, não da folha. do fruto. E ele é um produto que ele tem uma função primária, né? Um baita de um antioxidante, que é o hidroxitirosol, que compõe. Ele tem uma função primária de uniformização e rejuvenescimento. Ale, a primeira vez que eu usei o Oliolar foi uma prescrição de uma dermatologista, anos atrás. Primeiro, quando eu comecei a tratar melasma, isso aqui, essa manchinha aqui é melasma, ó, que melhorou muito. E eu comecei a tratar melasma, foi a primeira prescrição que eu recebi na minha vida de Oliolar. E eu comecei a usar para isso. Quando eu fui estudar os benefícios do hidroxitirosol, eu falei, gente, mas é muito além de melasma. Além disso. Porque é um antioxidante muito nobre, muito, muito forte. E assim, o Oliolar, ele também tem uma ação, hidroxitirosol, ele vem da oliveira, né? Ele também tem uma ação no colesterol, mas a maior função dele como antioxidante e o benefício dele
é a questão da uniformização e rejuvenescimento, porque ele também estimula o colágeno, quando a gente fala do rejuvenescimento. E tem outros benefícios. Mas ele também faz a modulação intestinal, né? Ele também faz aquela coisa que você falou, junta os tijolinhos, né? Que são as células, os enterócitos, as células do intestino. Que é extremamente importante para a gente prevenir esse aumento da permeabilidade intestinal, né? E aí que Sim. se dá... Importante tocar nesse assunto. Posso pegar esse gancho? A gente está com tempo ainda. Posso pegar esse gancho? Fica à vontade. Agora eu que vou te fazer a pergunta agora. O que a gente poderia fazer? Porque isso é um problema recorrente. Eu, como nutricionista, a gente avalia sintomas que levam a isso. Que é essa frequência dessa permeabilidade intestinal aumentada em pessoas que nunca fizeram nada, até as pessoas que se cuidam mais. Que conjunto de ativos a gente poderia usar para melhorar essa permeabilidade, para melhorar a força das tight junctions, para melhorar a composição do bioma, para melhorar a composição e que a gente tenha essa integridade mais preservada? Essa coesão dos enterócitos, né? Eu acho que você falou, o que a gente falou primeiro, o Fibergun, eu acho que é fundamental, como você falou, eu acho que é a primeira linha, né, de tratamento, estava falando dos R's, né, das etapas de tratamento do intestino, de melhoria. O Fibergun eu acho que é fundamental. O beta-imunulin, por ser também uma fibra, porque acho que eu penso que pré-biótico, ver se está correto aqui meu raciocínio, e você me ajuda aqui também. Então, a gente fala de pré-biótico, o Fibergun, beta-imunulin, reforçado aí com o alimento que você sempre fala, com os chás, enfim. A gente coloca também os polifenóis que você falou, que é extremamente importante. Então, assim, o Bergavit, Oleolar. E a gente tem o Dimples, o Dimples, talvez. E aí a gente vem com os antioxidantes. Eu penso que, Luciano, quanto maior a complexidade da patologia, por exemplo, acredito que você faça, né? A gente conversa bastante, é isso que só me ajuda aqui se eu estou correta. E aí você vai associando, né, os neomamps, os pré-bióticos, depois você vem com os neomamps, depois você vem com os polifenóis. E aí, que nem o Imunel, é extremamente importante porque ele fala que ele é substrato para a formação do enterócito e para a formação das células de defesa, células brancas, né, que a gente fala, que tem essa renovação muito alta, essa taxa de renovação, né? Então, o tecido se renova muito fácil. E quando a gente tem uma infecção, por exemplo, é extremamente importante a gente repor os nucleotídeos que estão presentes no imunel, né? Porque como você tem essa demanda na formação das células brancas para poder atacar, né? Para poder defender o organismo dos antígenos, ou seja, das bactérias e fungos, você precisa ter o imunel que vai ajudar a construção, a formação dessas células de defesa e dos enterócitos também, né? Então, acho que dependendo da situação que está, em criança, idoso, que tem essa diminuição da atividade celular, eu acho que o imunel também vale muito a pena na primeira linha. Também acho. Aí tem um ativo que eu acho que, quando a gente fala de antioxidante, que você adora, você gosta bastante, e ele é extremamente conhecido, que é a cúrcuma longa. Só que a gente tem uma cúrcuma longa, que é o curcuveio, que é uma cúrcuma longa que ela é hidrossolúvel. Um dos grandes Posso chamar a atenção disso? Isso que você está dizendo é muito importante. Porque o fato dessa cúrcuma ser hidrossolúvel faz toda a diferença na biodisponibilidade. Então, vale muito a pena usar essa cúrcuma hidrossolúvel, que a biodisponibilidade ela é extremamente maximizada. Porque, assim, a gente tem um limitante sempre, que a gente fala, né? A cúrcuma longa 98% lá, que se prescreve, ela tem uma absorção muito baixa. Então, a biodisponibilidade é muito baixa. E aí, você tem que tomar uma dose, chega até 1 grama, 2 gramas, para fazer efeito. Até mais, né, Luciano, em alguns casos? Sim. E aí, vem o curcuveio, que ele é hidrossolúvel, ele é solúvel em água, né? Depois você escreve esse nome lá você não vai esquecer de escrever, não? Não, eu vou fazer a lição de casa direitinho, como você me falou. Que você é maestro, assim, como que é top das lives. O rei da live. O rei da live, me ajuda. E o curcuveio, ele tem essa função e ele precisa... Tem lá
todo um mecanismo, o porquê que ele é mais absorvido ou hidrossolúvel, que é muito técnico agora para eu falar, mas essa hidrossolubilidade em água favorece a absorção e aí sim a gente consegue ter um maior aproveitamento dele. E isso é bacana porque também a gente consegue diminuir essa dose, não precisa dar 2, 3 gramas, 1, 2 gramas para o paciente, 500 miligramas, a gente pode usar uma dose de 100 a 200. Pode ter uma dose maior? Pode aumentar essa dose? Pode, dependendo do que está se passando ali, como você fala. Cada indivíduo é único e cada situação é única também. Então, em algum momento você vai aumentar, outro momento você vai tirar, enfim, você vai diminuir, né, nessa sinergia toda que se faz junto com o alimento. Então, o curcuveio, ele também, até por ser hidrossolúvel, ele possibilita usar em bebidas, por exemplo. A gente lançou várias bebidas aqui na Galena para o mercado magistral, para a farmácia de manipulação, que é uma outra forma da gente poder administrar, né? Não só cápsula, né, Ale? Não só cápsula. A gente precisa pensar fora da cápsula, né? Porque... fora da cápsula. Porque, na verdade, às vezes o paciente ele toma muita cápsula e ele se enjoa, né, Luciano? E tem tanta coisa boa. Você acabou de falar um shot. Você falou um shot de manhã. Dá para o paciente colocar num shot, fazer ali. Dá para ele colocar o curcuveio, sei lá, vocês fazem aqueles sucos com água de coco, com gengibre, coloca cúrcuma, né? O curcuveio. E assim, ele tem que ser hidrossolúvel, senão não dá certo nesses drinks. Não, no shot não dá. Tem que ser. Depende perfeito. do shot. Não, dá. Se não for hidrossolúvel, a solubilidade no shot é baixa. Isso, então é muito bom você colocar isso, que é uma opção boa. Então, para quem faz shots, pode, por exemplo, comprar na farmácia de manipulação só o curcuveio, escreve curcuvaio, só o curcuveio, e usar isso no shot de manhã. Coloca limão, gengibre em pó, pronto, tá feito. Agora, o curcuveio também é bacana da gente falar, que eu estava até esquecendo, é um produto táctil para isso, tem um artigo científico mostrando que ele reduz os sintomas associados à bronquite. Então, assim, ele reduz tosse, ele reduz, que é comum, né? Ele reduz o muco, ele reduz aquela falta de ar, os sintomas relacionados à bronquite, que foi, assim, o uso dele foi feito com estudo duplo cego, placebo controlado, bem interessante. Então, o curcuveio, quando a gente fala numa imunidade respiratória, é interessante. Esse celular tá fazendo um barulhinho aqui. João, me socorre aqui. Não, mas tá bom, não tá atrapalhando não. Manda bala aí. Ó, falta 5 minutos, eu acho que você poderia... Eu acho que você poderia abrir os comentários aí pra gente se despedir do pessoal. Tá. Vamos abrir aqui então pra gente... Você sabe, você tá muito analógica. Aê, nossa, parabéns. A gente tinha fechado aqui o comentário, porque é muita gente, né, Luciano? Daí a gente ia se perder, mas a Genoa pediu aqui para falar que ele está acompanhando e aprendendo muito. Ah, que demais. Você sabe por quê? Olha só. Vocês estão vendo? Estão vendo que o comentário tampa meu rosto, né? Então é falta de educação. Você me convidar e encher minha cara de comentário, ninguém me enxergar, entendeu? Ele assim, Ale, vamos fechar o comentário, porque se fica tudo no meu rosto, eu não consigo. Não, fica tudo no meu rosto, eu não consigo nem ver, o povo nem tá me vendo. Então, tira esse comentário. Olha, uma outra coisa bacana que a gente tem 5 minutos, que a gente não falou, quando eu estava falando de imunidade respiratória, a gente tem o Pantescal, Luciano, que você prescreve bastante. A gente esqueceu do Pantescal. Pantescal é uma mistura. É um blend. É um blend de 4 ativos. Da groselha, do ginseng, da alcaparra e da oliveira. E ele tem uma ação... incrível. Tudo que é it, né? Rinite, sinusite, e ele é fantástico, né, Luciano? O Pantescal é o meu preferido para rinite e sinusite. Não é preferido, não é só passional, tá? É justamente por esse blend. Esse blend é bastante eficiente na modulação de células TH17, TH1 e TH2 e outros adjacentes. Então, gosto bastante do Pantescal. Fala a dose pro pessoal aí, Ale. A dose varia de 200 a 400 miligramas. É como você fala. Se você associar com outras coisas, né, com outros suplementos e nutracêuticos, a dose pode ser diminuída. Aí a gente pensa no tratamento de ataque, né, essas pessoas que são alérgicas com tudo, não pode abrir o guarda-roupa que espirra, enfim, rinite, sinusite, asites, em geral, né? E um produto que pode acompanhar ele é o lavandolim também. Posso responder uma pergunta aqui? Que ela perguntou aqui...
Quais os melhores ativos para melhorar a asma? O Pantescal é um dos top 5, tá? Para pacientes asmáticos. O Pantescal e o que eu falei agora, o Curcuveio também, porque ele fala de asma. Esse trabalho também fala de asma. Sim, Que pode ser usado tanto na prevenção quanto sim, a longo prazo, né, sim, Luciano? sim. Isso já é clássico, viu, Ale? O uso da cúrcuma para pacientes asmáticos, complicações respiratórias, já é uma coisa da Ayurveda milenar e que realmente tem bastante comprovação. Eu só tô desesperada aqui porque faltam só 3 minutinhos para terminar. Mas te falou tanta coisa, meu Deus, passa tão rápido. Muito rápido, por isso que eu falei, perigo, Luciano, eu tô aqui com o João, Posso vai que... responder outra pergunta aqui que eu tô vendo? Ó, ela Ah, perguntou melhores ativos para melasma. Minha opinião, primeiro, Oliolá, aí tem o Red Orange, que é específico, o Red Orange. o Oleolá, o Red Orange, a gente tem o Dimples, gente, ele também tem uma ação antioxidante extremamente importante, como a gente falou. Tudo que tem ação antioxidante, claro que tem os mais específicos, eles diminuem a melanogênese, ou seja, a formação da melanina. E aí a gente tem o Dimples também, que ele é um fotoprotetor. Então ele reduz o eritema, ele protege a pele do eritema, por exemplo, do sol, por exemplo. Aumenta a capacidade antioxidante da pele. Posso Sensacional. responder outra pergunta aqui? Dores Claro, articulares aqui, que o Luiz perguntou aqui, de dores articulares. Dores articulares, uma associação maravilhosa é Boswellia, que é o Bosvi, Dimples e Bergavite. Bosvi, Posso falar mais Dimples e uma? Bergavite. O Pode. Curcuveio. Também tem um estudo falando da articulação do Curcuveio. Esse Curcuveio é sensacional. Sim, ele é clássico. Ele é para tudo, Ale. Ele é clássico. Todo mundo conhece a cúrcuma, sabe de todos esses benefícios que é milenar, né, Luciano? E agora ela veio numa versão, né, que é o Curcuveio, muito mais biodisponível. Então é muito mais aproveitada. E é sensacional. Então usem abuso do Curcuveio, usem abuso do Dimples, usem abuso do Farbergan, Betimundulin, o Imunel, que é específico, mas que também tem uma ação intestinal importante, né? A gente pensa, bom, e tudo que a gente falou aqui. Posso responder outra pergunta aqui que eu tô vendo aqui, tô tentando puxar. Vai acabar, hein? São 17. Se acabar, muito obrigado, adorei a live. Tem uma outra coisa aqui, ó, que ele falou tiroidite de Hashimoto. O Y Plus. A Galena, e eu aqui, em nome da Galena, agradece demais, que foi fantástica. Foi demais. Adorei. Eu que agradeço 1000 vezes vocês, você, a Galena, sempre muito prontos para ajudar as pessoas que estão aqui seguindo, que me vêm falar muito disso e às vezes me vêm falar de uma forma rápida. Eu acho que foi muito esclarecedor para todo mundo. E só para... Antes de cair, da tiroidite Hashimoto, a gente pode usar o Y Plus, né, Ale? Tem 4 isoformas de iodo. Acabou. Deixa eu ver. Acabou o tempo? Acabou. Meu Deus! Acho que falta um pouquinho, acho que 1 ou 2 minutos, é isso? Vai, Luciano, pode falar, é isso mesmo. O iPlus pode ser utilizado. Eu acho que ela tá perguntando aqui, ó. Tem silício orgânico? Tem silício orgânico, sim. O silício orgânico é um Nutricolin incrível. A gente usa de dosagens que vão de 200 a 400 miligramas dia. Eu uso o Nutricolin desde que eu fiquei sabendo desse ativo e acho que tem me ajudado bastante. Ele adora. Gosto. Eu gosto de cuidar do cabelo, viu? Eu uso Dimples, Nutricolin, ActriSave. Guarda isso. Dimples, Nutricolin e ActriSave. Aí eu coloco biotina, cisteína, cistina e ácido pantotênico. Melhor combinação que existe pro cabelo. Vocês não fazem ideia. O Luciano tem um quê com o cabelo? Ele falou assim, Alexandra, me ajuda aqui, manda alguma coisa para mim pro cabelo, né? Assim, ela manda os negócios de passar. Como chama aquele de passar cápila longa que você passa para mim? Capilha longa, mas aí é top. Esse é top, porque ela passa para mim os negócios, eu passo tudo, acredito, entendeu? Aí você fala assim, o que é o melhor? O que funciona mais? Eu sei lá o que funciona melhor pro meu cabelo, porque eu tomo tanta coisa que acho que no final tudo junto vai funcionando, entendeu? Mas o Nutricolin, ele é fantástico, o silício, ele é sensacional no organismo, é o segundo elemento na natureza e o terceiro é o segundo no nosso organismo. Ai, me perdi. Ele é o segundo no nosso organismo
e terceiro na natureza. Ou ao contrário, vice-versa. Enfim, ele é extremamente importante. Tanto para pele quanto para depois cabelo. eu falo lá no meu Instagram sobre essa mistura E que eu unha? falei. Todo mundo fala. E unha, exatamente, para unha fraca. Depois eu falo desse blend que eu uso. Eu mostro para vocês minha forma. Então vai lá depois no meu Instagram que eu mostro no Stories, tá bom? Olha, beijo para você. Beijo. Muito Nossa, até obrigada. minha irmã tá aqui, olha lá. Olha, meu Ah, é Deus. mesmo? Ó. Ô, gente, É tanta gente que não dá. muito Beijo, muito obrigada. obrigado. Ale, tamo Oi, junto, viu? Tamo junto sempre. Adoro obrigada. você, amo vocês todos aí. Obrigado A pelo gente carinho, também. pela confiança. Tamo junto sempre. E, gente, vocês são demais. Onde eu tô, vocês estão junto comigo. Muito, muito, A muito gente também. obrigado. E daqui a pouco Beijo. eu vou lá mostrar a forma para vocês. Beijo. E tudo isso encontra na farmácia de manipulação, né? Com prescrição. Farmácia de manipulação com prescritor. Ó, eu tô aqui do meu lado, o João, que ele tá desesperado, que ele vai falar assim, Ale, eu não vou conseguir gravar no IGTV. Ale, desliga, a gente não consegue. Tchau, beijo. Beijo, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada por ficar assistindo até agora. Muito obrigada.